Programa não recomendado para menores de 10 anos. ColecoVision recriado num barramento Tupiniquim. 40 anos do ZX Spectrum. Como um Amiga pode rodar software de Macintosh? Apresentando o computador do Coronel Sanders. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à edição número 81, 9 ao quadrado, do Repórter Retro. E nesta mesa aqui é um quadrado, estou eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro. Eu, César Cardoso. E eu de novo, Giovanni Nunes, porque o quadrado ele volta pra... Não, é só o círculo que volta. Mas isso aqui não é um podcast sobre geometria, tá bom. Não, mesmo que geometria num podcast é uma coisa meio complicada de se explicar, tem que ter muita abstração. Olha, pessoal, Geocast. Olha que já devem ter feito um, tá mais devago. Vamos às efemérides logo de uma vez? Vamos lá, nós estamos lá no 2022 das efemérides. Nós vamos começar com uma efeméride. Alguns dirão que é legal, outros vão dizer que é grande bosta. São os 30 anos do Windows 3.1. Né? Aquele quase patch que o Bill Gates mandou empacotar correndo porque tinha que sair antes do S2 da IBM, mas isso também é história. Isso vocês vão lendo, pode assistir nosso episódio sobre os primeiros 15 anos do Windows, não, os primeiros 10 anos, né? E os primeiros 10 anos. Mas essa é a versão que nos deu o campo minado e paciência. Já estava no Microsoft Entertainment Pack do Windows 3. Veja o lado bom da coisa, não tem reverse nessa. Eu gostava do reverso. Pra tristeza do Balmer, tiraram o reverso. Pois é, né? Mas eu acho que tirar o reverso pra colocar o campo minado. O campo minado, pra mim, é uma vantagem. É lucro. Mas eu gostava do reverso. O Otelo, eu jogava o Otelo no Atari 2600. Bem, esse Windows 3.11 eu lembro que foi um que tinha BIF editor, tinha visualizador da área de transferência, ainda tinha aquele programinha de fichas, né, que foi um Holodex, e se não me engano ele foi o primeiro que veio com as fontes TrueType, né? O 3.0 já tinha suporte pro TrueType acho que era externo, quer dizer, a grande verdade é que o 3.1, até o nome já ajuda a identificar, ele foi literalmente um bomba patch pro Windows 3.0, né, e que trouxe o grande recurso do 3.1, que era o modo 386 Enhanced, que permitia fazer um monte de coisa legal que você não conseguia ainda fazer no 3.0. E trouxe a mais incrível das features, né, que era a feature de que agora o Windows não rodava mais em XT. Eu já tinha começado a usar o Windows na época no 3.0, mas eu lembro que o 3.1 foi muito usado, muito marcante na época, se bem que o Windows for Groups do 3.11 foi mais ainda, né? Foi mais ainda. No 3.11 acho que ele já não rodava em 286, né? Ele já tinha muita coisa já de 386, eles cortaram o cordão umbilical com o 286. O segundo cordão umbilical, né? Porque o cordão umbilical do XT foi cortado neste Windows, que é o 3.1, mas ainda tinha o Standard Mode, né? Que era de 286. E aí no 95 eles cortaram o resto. Cortaram o DOS, coitado. Aí eles cortaram. Aí eles pegaram a arma e atiraram no DOS. E esconderam o corpo debaixo do Windows 95. E ficou lá até o Windows XP. E por falar em tentar assassinar o DOS e tentar evoluir a arquitetura PC, temos uma efeméride de 5 anos antes disso, que é a do PS2, não é o PlayStation 2. Não é jovem do God of War aí, não. God of War é do 2, eu acho também. Grade 5. Isso, Grade 5. Em 1987, há 35 anos atrás, a IBM lançou a arquitetura PS2 com o objetivo ostensivo de assassinar a arquitetura PC. E nós sabemos no que acabou dando isso, né? A reboque da linha de computadores PS2 veio o sistema operacional OS2 e o padrão de vídeo VGA. E também as portinhas PS2, né? Exato. A roxinha do teclado e a verdinha do mouse, ao contrário, eu nunca me lembro. Não, na época era tudo pretinho, não tem problema. Aliás, eu acho isso muito interessante, demorou... Foi em 98, 12 anos para os caras se darem conta que seria uma boa ideia mudar
trocar as cores dos conectores para facilitar a vida das pessoas. Nossa. Agora uma coisa curiosa, né? A IBM em 1983 ela dominava 76% do mercado de PCs compatíveis, mas 3 anos depois ela tinha caído de 76% para 26%. Então assim, o PS2 foi a tentativa deles de recuperar o mercado. A grande verdade é assim, a IBM ela só ganhou dinheiro com o PC nos primeiros dois anos. Porque depois que surgiram os clones, foi ladeira abaixo. Coisas que tinha no PS2. O barramento MCA, né? Era proprietário. Do sistema operacional a gente já comentou sobre a questão do OS2, comentamos no episódio passado. Né? Placa de vídeo 8514, que se metamorfoseou depois naquilo que a gente chama de VGA. E com o detalhe que o OS2, né, a essa altura, ainda era o OS2 1.0, né, um sistema operacional muito chinfrim, que só usava o modo protegido do 286 e só funcionava em modo texto. Inclusive esses primeiros modelos acho que eram todos 286, porque a IBM, uma das coisas que a IBM fez para tentar, antes de fazer o PS2, uma coisa para tentar segurar o mercado de clones, foi quase ter acabado com o estoque de 286 disponíveis. Ela comprou todo mundo passar para 386. Sim, ela fez. Parabéns a todos os envolvidos na IBM. Eu queria ler a ata dessa reunião. O curioso que ele foi lançado em abril de 87 e no comercial eles usaram caixa, né? Usaram o elenco daquela série MASH, que pra gente não teve tanto efeito, mas o MASH até hoje nos Estados Unidos é marcante porque foi uma das maiores audiências de final de série na história da TV americana, junto com Seinfeld e alguns Super Bowl. O interessante é que eles pegaram o elenco do MASH, né, usaram inclusive nas propagandas durante muito tempo, acho que até pela década de 90 eles continuaram com isso, mas não dentro do. Inclusive até falando da década de 90, na verdade, até o século XXI já estavam usando. Tem propaganda de servidores da IBM que usava essa galera. O curioso assim, é que eles tiraram o pessoal do cenário da Guerra da Coreia, né, que é onde passa o seriado MASH, e levaram para o escritório. Sobre os micros, o modelo base do PS2, o modelo 30, ele era processador 8086. Era o que estava no almoxarifado. Agora, o modelo 80, ele já era um 386 20 MHz. Com um precinho assim de $10.995, ou seja, $22.243 hoje, ou seja, alguns bilhões de reais. E vale lembrar que uma curiosidade meio que tangencial, o drive que a Gradiente usou no Expert DD Plus era o mesmo drive que era usado pela IBM no mesmo modelo, né? Fabricado pela mesma empresa que fazia o drive que era do PS2. Não, gente, eles não arrancavam os drives e colocavam no DD Plus, por favor. Antes que perguntem, né? Porque nunca se sabe. Por mais que a Commodore fez isso. Mas é a Commodore, né? A gente entende determinadas coisas porque, né, é a Commodore e não tem outra alternativa. E não tem outra explicação. A Commodore tirou os drives do 1581 do Commodore 128 pra colocar nos Amiga 500. Agora, só mais duas coisas que vinham no PS2, que foi um padrão por um tempo, foi eles passaram a botar uma UART, uma 16550, para melhorar a comunicação na porta serial, e foi o primeiro computador a usar pente SIM, né, de 72 pinos. Então, assim, ele já usava 72 pinos nessa época, mas o mercado ainda estava, com os 386, ainda estava usando pente de 30 pinos ainda por um bom tempo. Acho que as primeiras placas de 386 nem usavam SIM ainda. Eu não lembro, mas eu sei que muitas placas de 386 usavam um SIM de 30 pinos. Não, o 32 só começou a se tornar popular digamos, na segunda geração de 486, de placas 486. Sim. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar de Top Term? Vamos! 40 anos do computador favorito do João, né? Pena que ele não tá aqui presente pra... Ele tá comemorando até agora. A festa foi tão grande lá que ele fez pra comemorar os 40 anos do Spectrum que ele até agora não se recuperou. Tá de ressaca ainda. Até ontem tava bebendo, inclusive. Né? Então são 40 anos do Spectrum, né? Essa maquininha que é super simpática, que nós falamos, dedicamos um episódio agora em 2021. Gente, não adianta, hoje eu não tô lembrando o número de episódio nenhum. Nós dedicamos episódio a ele no ano de 2021. Então a gente não precisa falar muito sobre a arquitetura, você já tem um episódio inteiro sobre o Spectrum, a gente falou lá. Spectrum, sobre a Sinclair, sobre todo o resto. Todo mundo lá. Então, o que nós podemos dizer é como é que foram feitas as comemorações, né?
Nós comentamos, inclusive, comentamos a respeito do pessoal do museu lá de Cantanhede, né, em Portugal, né, dos 40 anos do Spectrum lá. Já fizemos e falamos lá a respeito. Então... Mas você tem o quê? Você tem, né, comemoração, né, em casa. Em casa. Na Inglaterra, né? E não em qualquer casa na Inglaterra, é em Bletchley Park. Em Bletchley. No National Museum of Computing. Que legal. E o The Register nos dá a cobertura do tapete vermelho. E não teve só em Cambridge, que é a cidade natal do Spectrum. Sim. Porque o National Museum of Computing, eles não têm um foco tanto em micros, não, sabe? O negócio deles é mais grande porte, mais assim. Mas Cambridge é o Center for Computing History, que é mais focado em questão de micros, ainda mais com a Sinclair sendo uma empresa de Cambridge. A Sinclair é de Cambridge, né? É de Cambridge, né? Ela se chamava Science of Cambridge originalmente, né? Não só a Sinclair, quanto a própria Acorn, né? Mas interessante que no evento no TIMOC estavam lá o Richard Altwasser, né, o designer do hardware, o Steve Vickers e o filho do Clive Sinclair, o Crispin Sinclair, estavam lá presentes. Inclusive a foto aqui do trio participando de um encontro, de conversas lá, respondendo, tirando dúvidas, perguntando. É bem interessante, bem legal. E olha como as coisas são simétricas. Praticamente ao mesmo tempo que nascia o Spectrum, nascia o outro com o computador de 8 bits colorido que ia mover seus terras, só que do outro lado do Atlântico, Commodore 64. Do outro lado da poça. Do outro lado da poça. E aí eu vi uma foto do pessoal jogando jetpack no Spectrum lá no museu, né? Até botou o comentário do Register, né? Mais difícil do que parece. Eu tenho pouca experiência em jogo. Ele é difícil. Indo pro outro lado da poça, né? Temos 40. Quer dizer, foi anterior, né? Não tem a data aqui na reportagem do pessoal do Hackaday. Não temos o dia exato do nascimento de Commodore. O post tá 20 de abril. Mas o Commodore 64, ele surge... O lançamento dele não foi na CES? Ele foi apresentar... Commodore está fazendo Commodore na CES, mas é aquela história. Não quer dizer nada. A Commodore apresentava na CES e lançava mesmo, sabe-se lá quando pudesse. Quando ficasse pronto, porque não estava pronto. Ou seja, este foi o lançamento não picareta. Não, eles lançaram a CS, esse aqui foi quando chegou nas lojas. Pronto, vamos falar assim. E já com os três pés na porta da TI, né? Arrebentar com o TI 99. A gente já falou bastante da efeméride do Commodore 64 no aniversário, na efeméride do lançamento picareta, né, que foi no início do ano. Então vamos pular 10 anos para trás. Podemos rapidinho falar que no Hackaday aqui temos um vídeo do Bill Hurd, que é o cara que sofreu, coitado, com 128, do projeto 128, comemorando o aniversário do 64. Pronto, podemos seguir adiante agora. A matéria é boa, a matéria é longa, bem grande, falando sobre as diversas variações dos Commodore e tudo. Bem interessante para ler. Tem 106 comentários. E aí... Só na área de comentários do Hackaday é animado. Sim. Vamos lá, agora mas menos 10 anos seguindo no passado para falar dos 50 anos, jubileu de ouro. Alô, jubileu? Do 8008. Calma, não 80 ainda não, gente. 8008, o pai dele. O primeiro microprocessador de 8 bits a ter alguma projeção, algum sucesso, foi lançado pela Intel em abril de 1982. E ele foi exatamente meio que um precursor do 8080. Se você explorar a arquitetura deles, o conjunto de registradores, o conjunto de instrução, vai ver várias maluquices que você achava que só existia no 8085. A origem foi lá. Por exemplo, considerar a memória como um registrador. O mesmo opcode que movia de registrador para registrador, move de registrador para memória. Ele considera que o registrador M é o conteúdo do byte apontado pelo registro HL. Originou lá. Ele era mais limitado. E eu sei que existe um computador pessoal
fabricado assim para consumo que usa o 8008 em vez. Ele foi basicamente usado em calculadoras, em dispositivos embarcados, e ele não foi efetivamente usado como computador pessoal, quase não foi, eu tenho certeza absoluta. Agora eu vou dar uma pequena pausa, eu vou tentar procurar no nosso site, que eu tenho certeza que tem um... Eu quero dizer o nome desse computador, que usava o 8008. Ah, eu sabia que existia um computador, é Microcomputer Machines o nome dele, MCM70. Tem um displayzinho de LED, 2 unidades de fita embutida. Ah, eu vou botar o link aqui. Eu vou relembrar esse post no show notes. Espera, olha, eu vou colocar aqui na pauta para vocês verem. Jesus, 2014. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer as efemérides. A gente já tá chegando no ponto que a gente vai fazer as efemérides da gente, né? Sim, o retro do retro. Sim. Daqui a pouco a gente vai precisar fazer a sessão do Repórter Retro só por coisas que a gente já, né? A gente já falou lá atrás. Aliás, daqui a pouco a gente pode chegar a uma situação, Ricardo, que a gente não vai precisar publicar mais nada, só ficar repetindo o que a gente já falou. Olha, vamos ver a televisão, não? É um risco que a gente Eu justamente estava aí falando em televisão, estava falando em Globo. O jornal O Globo tinha uma sessãozinha das manchetes no dia de hoje, 50 anos atrás. Lembra disso? A capa. Sim, eu lembro. Eu lembro. E o site da MSX.org tem uma seção lá que é Hoje na História. Então, notícias, coisas relacionadas à MSX em datas anteriores que eles tinham postado, assim, mais ou menos no entorno daqueles dias. Então, 2012, 2007, assim, no site. Mas, gente, essa máquina é muito mais bizarra do que só por ter o Intel 8008. A linguagem de programação em ROM é APL. Olha... E quem não conhece a APL não tem ideia do quão bizarra é essa linguagem. Eu já programei nessa linguagem. Alguém aqui conhece? Alguém aqui conhece a linguagem APL? Eu só conheço que ela existe e é suficiente. Eu acho muito curioso o nome dela. APL, A Programming Language. Exatamente. Pra que mais do que isso? É assim, a humildade, uma linguagem de programação. Não, quem conhece alguma coisa, que já ouviu falar, sabe o nível da bizarrice dessa linguagem. É só isso que eu vou falar e chega de efeméride por hoje, né? Essa lista de efemérides foi grande, mas a lista de mortos a ser ressuscitada é maior ainda. Zeus teve um bocado de trabalho esse mês, hein? Te contar, hein? Nossa, chama... Vamos chamar ele, que ele trabalhou pra caramba. Rise from your grave. E para começo de conversa, nós temos um computador que foi bastante mencionado na época em que a gente fez posts e conversou bastante com o Gessel Assunção, lembra? Que a gente só falou sobre Motorola 6800, 6809. Sobre aquele barramento 108.800, que era o análogo do S100. Pois então, o Adrian Black achou, alguém mandou para Adrian Black um SWTPC, aquela firma que fabricava esses computadores com esse barramento bizarro, para ele, e ele está há uns 3 vídeos às voltas com ele, tentando entender e ver como funciona o negócio. Ele, no último da série de 3 vídeos, ele conseguiu debugar uma placa de memória de 4K e consegui descobrir que tinha um chip de memória ruim, mas é um chip raro, então a placa de 4K passou a ser uma placa de 2K, que não é suficiente para rodar o interpretador BASIC, que o objetivo dele é rodar o interpretador BASIC. Então, no último vídeo, que nenhum de nós aqui viu e que foi publicado há poucos dias, ele resolveu uma expansão de RAM original para botar 32K nesse SWTPC e tentar rodar o interpretador BASIC. Nós não sabemos o que aconteceu. O que aconteceu, mas esse vídeo já está no ar, e no próximo Repórter Retro nós vamos digerir convenientemente essa informação e vamos dar os spoilers para vocês. E enquanto isso, você tem três simpáticos vídeos, né? No primeiro, ele vendo todos os Osmar no bus principal, nos chips, na parte de I/O. O segundo vídeo com as placas de RAM e depois a parte de disco e interface paralela. O quarto vai ser a expansão de memória feita em casa. Então, assim, tem coisa suficiente para, inclusive, você ver como as placas de circuito impressa eram desenhadas naquela época. Eu mandei esse vídeo pro Gessel pelo LinkedIn, que é o único contato que eu tenho com ele. Ele falou, pô, que legal, o Adrian Black vai achar muita coisa estranha que ele não conhecia nesse legal que alguém está se ambientando com essa arquitetura nova. Essa arquitetura velha, quer dizer, clássica. Eu posso estar parafraseando, eu não me lembro exatamente de qual foi o texto que a mensagem que mestre Gessel
Respondeu de volta, então se eu parafraseei ele errado, me desculpe, tá? Então, assim, vamos lá. Podemos seguir com os, ainda com os caixotes? Até porque homens eram homens e usavam computadores num caixote? Isso. O Retro Hat Check, desta vez, ele arrumou dessa vez é um micro S100, um micro S100 baseado em Z80 chamado North Star Horizon, que ele tem um singelo apelido dado pelo próprio fabricante de Kentucky Fried Computer. Mas por que tem a ver com o KFC? A empresa de Kentucky. Só por causa disso. Só por causa disso. Sem relação. E não, gente, não tem frango, por favor. Não aumente seu colesterol usando o computador, por favor. Esse que tem, inclusive, os furinhos, né, na tampa. Não é isso? A tampa toda furadinha. Hein, Juan? Eu não lembro agora. Tem mais uma máquina perdida aí de caixotão. Peraí, pausa, parênteses, deixa eu dar. Não, esse é o de madeira. Esse é Esse é o gabinete de madeira. Isso, o nosso Horizon é de madeira. Não, mas vamos falar de um outro que é uma tampa de metal, furadinha. Ou é o micro do Adrian Black? Não, tiveram do Adrian Black. Estiloso esse terminal serial também, né? Hazeltine. Bacaninho, o terminal é bonitinho, hein? Curti, achei bonito. Não é em forma de balde não, né? Não, nem em forma de frango frito. E você também não pode fritar um frango dentro do computador. É melhor não. Quer dizer, nada impede que você frite, mas melhor não, sabe? Essa é uma série que ainda vai continuar também. Já tá terminando trabalhando. Eu lembro dele falando que o teclado é muito bom. Claro, teclado é mecânico, né? Mas os terminais era mesmo. Teclado mecânico é vida, filho. Isso não eram micros domésticos, né? Eram micros pro pessoal ficar sentado 8 horas por dia teclando sem parar, digitando reserva de passagem e escambau. Não, ou na verdade nem digitando, né? O cara literalmente alimentando, dentro da função, né? Alimentando com fita alguma entrada que vinha de algum outro lugar. Ou cartão perfurado. Agora, alguém me tira dúvida, quais são as peripécias que aconteceram aí pra fazer o disquete de boot do Mac? Eu não entendi muito bem. Cara, essa história aqui. Pra começar, né, o programa que ele tem que usar não roda mais nos Macs, porque em toda a evolução do sistema operacional, algumas coisas são arrancadas. A Apple não é a Microsoft. Então ele precisou subir uma máquina virtual com Leopard para poder gerar imagens em HFS. Começa com isso. Eu comecei a dar uma lida aqui, eu só não entendi uma coisa, se ele realmente usou o drive de disquete USB para gerar os drives o disquete do Mac. Eu fiquei nessa dúvida. Porque eu não vi. Gente, eu li essa thread inteira do Twitter, que isso é uma sequência de posts no Twitter, né? Uhum, e eu cheguei a entender todo o encadeamento de coisas, mas isso foi há algum tempo atrás e eu esqueci. Então, por favor, sigam os links e sigam os links e nos expliquem depois. O que eu me lembro que teve que ir de máquina real para máquina virtual, para máquina real de novo, para um drive de disquete por USB. Eu só não tenho essa parte porque o drive de disquete do Mac ele é meio diferente. Tinha um sujeito chamado Oz no meio da história que fez umas coisas diferentes de disquete, só. E nesse meio tempo ele ainda teve que dar uma mexida nas RAMs, porque estava com um mau contato nos sockets e estava dando uns erros esporádicos, que é o pior tipo de erro, né? Que às vezes a máquina não dava boot, então ele deu aquela remexida nas RAMs, ilustrada pro problema sair. Trabalhei, hein? Uhum. Como ele botou diversão da noite. E vai, vem, entra no emulador, vai na máquina virtual, volta, usa o disquete. E aqui na nossa sessão CRT obrigatória, né? Alô, Fredon, nós temos uma restauração bem quinta série, né? De um monitor da muito respeitável marca do fabricante chamado Kaga. É uma empresa que se importa com o seu cliente. Exatamente, né? Ela realmente está até no nome que ela se importa com o cliente. Se você compra um monitor, a empresa está mandando Kaga pro cliente. Na verdade, isso é o vídeo colateral de um outro concerto do RMC que a gente já falou dele no Repórter Reto anterior, mas ele fez um videozinho à parte mostrando, chamou como para coestrelar o camarada que restaurou o monitor da máquina que o Retro também restaurou também. Eu também não me lembro do teor desse vídeo, só sei que termina bem, o monitor termina funcionando. Alguém além de mim viu e lembra mais detalhes desse concerto do CRT? Não vi. Não, eu só vi ele desmantelando e eu vi ele fazendo aqueles famosos ajustes
que você tem que fazer com o monitor para tentar voltar para uma configuração razoavelmente aceitável. Tripote, mexe, desoxida, né? Claro. Roteiro padrão. Eu acabei de ver um vídeo antigo do Adrian Black fazendo isso numa TVzinha Sony Trinitron. Que saco. Na base da barreta, não. Bota lá a chave, vira pra um lado, vira pro outro, não sei o que. E aí você tira a chave e a imagem fica ruim. Com certeza. Com certeza. Tirou a chave e lascou tudo. No final você deixa a chave lá dentro e monta o monitor. Claro. Mais fácil. Aí deixa a chave pendurada, faz um buraco na carcaça, qualquer coisa já tá ali. É que nem o pessoal fazia com azimute do gravador cassete, né? Deixava lá. E foi um ajuste, não mexer. Alguns já deixavam a chavezinha espetada, já marcava no gabinete o ajuste de azimute. No gabinete do gravador cassete, claro. Achavam que as pessoas estavam começando a ficar com coisas normais. Achou errado. Agora a bizarrice vai ao máximo. Isso, agora na época computadores homens eram homens, os computadores eram os móveis da casa, literalmente. Nós já falamos do Centurion no Repórter Retro anterior, e o SAG Electric conseguiu colocar rodar nele, quer dizer, a duras penas, né? Editado em Exa, com ajuda, ele conseguiu o contato de uma pessoa que trabalhou na empresa, na Centurion, e por isso que ele conseguiu e com isso a placa de teste. A placa de uma documentação parcial dos opcodes do processador. Então ele conseguiu jogar um Hello World na tela, ou melhor, um Hello. Aliás, Juan, é o Sage Electric, que é coelho em japonês. Detalhe, esse é o vídeo número 11 dele, a mini computador, ao Centurion. Então quer dizer... Não é o último. Quer dizer que assim, nos primeiros vídeos ele tá sem barba e com o cabelo penteado. Ele tá na high school ainda. Não, mas aqui ele tá brincando de náufrago, né? Detalhe. Ele achou um irmão. Fala. Além disso, ele achou um outro Centurion. Ele achou um Centurion do universo espelho. É o Gladius. Não, a história desse segundo computador que ele conseguiu é a seguinte: o pessoal da Centurion roubava componentes e montava computadores não oficiais para vender para as pessoas. É isso! Que beleza! Sim. Tá nesse segundo vídeo que eu coloquei agora. Esse segundo que é o 12º da série. Eu comprei o quê? Australiano sendo australiano? Gente, que loucura é essa? Sério. Eu sei que tem umas histórias do pessoal da Insai que era um troço tão surtado pra montar as máquinas, pra entregar, aquele desespero de entregar coisa, que eu sei que às vezes que teve um cliente que recebeu um Insai com uma chave de fenda dentro. Não, mas gente, o negócio era o seguinte: a fábrica da Centurion, quando fazia o outsourcing, né, dos componentes, ele recebia, ele comprava em excesso, né? Eu preciso fabricar 100, pode vir com defeito, então vou comprar 110. Aí do 110, 4 vinham com defeito. Ufa, veio menos de 10 com defeito. Ficavam 6 de reserva, né, para eventuais trocas. E que por algum motivo evaporavam, né? Eles aos poucos evaporavam. E se transformavam em computadores Centurion que não tinham a marca Centurion. É o fim. E ele mostra a diferença. Pô, os caras podiam estar de outra cor, que não azul, pelo menos, né? Eu acho que não dava tanto na vista, né? Que, né? Não dava tanta pinta. Partindo pra cara de pau explícita. Pelo que o Zage conta, é o Zage, não o Zage, né? O Zage. A empresa que comprou a Centurion, uma grande empresa que eu não me lembro qual agora, por conta dessa treta, eles encerraram as atividades da empresa. A Centurion deixou de existir por conta disso. Eles acabaram com a mata. Isso. Eram todos cidadãos de bem. Sim. Cuidando dos seus serviços, assim, estavam fazendo isso. Todos profissionais de TI de bem, engenheiros eletrônicos de bem. Gente, não tem nada acontecendo, vambora.
Tem. Vocês acham que as bizarrices acabaram? Não. Vocês acham que o Dave Plummer do Dave's Garage só fica falando de Windows e histórias de DOS e de PC? Não. E de vez em quando uns comarizinhos assim, patch. Ele arrumou um Kim 1. Mas se você deve estar pensando, aquela plaquinha de experimentação, etc. Esse é um Kim 1 diferente. Não é só aquela plaquinha do Kim 1 propriamente dito, é um backplane cheio de placas de expansão, algumas coisas feitas em wire wrap que ele não sabe para que todas funcionam e está explorando uma a uma. Nós temos uma sequência de 3 vídeos aí, sendo que no segundo vídeo ele consegue assemblar o interpretador BASIC original da Microsoft e botar para rodar. Nossa. Talvez um terminal serial. Eu vi uma parte desse vídeo, sim. O Kim 1 tudo bem. Kim 1 é aquele computador. Originalmente era o computador que a MOS ela usava para testar, o 6502. E a galera começou a ver aquilo, achou legal. Eu acabei que era um. Não, esse aqui a gente não vê. Não, eu também quero um, tá bom. Eles começaram a fabricar o Kim. E esse é pior ainda, porque é um Kim Borg, né? Sim. A partir de um certo momento, a MOS começou a vender um backplane para você encaixar placas de expansão para funcionar concomitantemente com o Kim. Só que esse maluco anônimo que mandou isso pro Dave, ele soldou 2 backplanes juntos. Se você pegar... Não, um SWTPC não é suficiente. Vou botar um do lado do outro, para em vez de ter 5 slots, ter 10. Ele tem um controlador de 2 placas de RAM, tem uma placa experimental por coisa que ele fez em wire wrap, tem um Escambau A4. O terceiro vídeo, o Dave se dedica exclusivamente a ficar analisando cada placa uma a uma e ver o que ela é. Ou seja, essa é outra série que vai render. Nós realmente estamos vivendo num mundo de Walking Dead, gente. Os mortos estão invadindo e com força. E agora temos o retorno do Mr. Fancy Pants? O retorno o epílogo da Odisseia do Mr. Fancy Pants. Que a última, o HP 25, aquele HP que teve aquele surto de sobrevoltagem, a última coisa que faltava ele consertar para ficar 100% era o drive de fita, era a unidade de fita. E ela deu um trabalhinho. No final das contas era chip queimado também. E para comemorar o fim desse épico, ele bota uma listinha de todos os chips que queimaram. Eu vi o kit. Ele deu uma sorte gigantesca que um desses não foi o processador, porque aquele processador simplesmente não se acha, né? A HP gosta de botar processadores mosca branca nos computadores dela. Processadores mosca branca que ela mesmo criou, né? Mas isso não é o epílogo. Além do epílogo tem a cena pós-crédito, porque tudo isso aconteceu porque a fonte de alimentação interna desse computador tinha uma vulnerabilidade que, se um determinado componente lá, um chip regulador de tensão, se ele desse um curto, a tensão não reduzida ia sem filtro para dentro do circuito. Então ele instalou um circuito para proteger contra isso, tipo um fusível interno. Que é essa plaquinha que ele começa a desenvolver na parte 13 e ele... Crown Bar Circuit. É circuito pé de cabra. Não me pergunte por que tem esse nome. Eu acho que o motivo é que ela literalmente é como se ela usasse um pé de cabra para arrancar desligar o energia. Então, vocês acham que com o fim da sessão Rise from Your Grave acabaram as bizarrices? Estou errado, otário. De novo! It's alive! It's alive! It's alive! Pois, e nos Frankensteins também tem coisas malucas. Só que agora temos coisas malucas modernas, né? Este camaradinho aqui fez um computador de 8 bits com Z80 e 6502. Tá faltando um processador para ser o Kerberos de verdade. Tem que ter três cabecinhas. Sim, mas qual poderia ser talvez o Cosmac, né? Esse camaradinho é o Jambita, né? É o Jambeta. Quem mais poderia ser, né? Mas não é uma criação dele, ou é? Não. É a criação de alguém. Ele apenas se divertiu soldando, que parece que tá virando um hobby em todo mundo que trabalha com reta computação, que mexe com reta computação. Aí. Sim. Olha só, eu vou botar no vídeo do YouTube, tem um link para esse computador, mas nós vamos botar aqui direto porque é um preço que vale a pena. Vocês lá na fonte, peguei o link, tá? E esse Kerberos, ele, além de ter uma placa grande pra caramba, ele tem alguma coisa interessante sendo desenvolvida?
Bom, ele está disponível no GitHub, ou seja, você mesmo pode montar, ou você pode Pode imprimir essa placa, né? Isso, pode imprimir essa placa, você pode comprar a placa e soldar e fazer, né, o resto você mesmo. Você pode inclusive comprar montadinho, né, do Museu do Computador Pessoal da Holanda. E tem BBC Basic para ele. Portaram BBC Basic. Tem BBC Basic, tem se você quiser você pode colocar numa placa TX e tem BBC Basic, tem Enigminer. Carinha lá, o Enigminer. Até porque era só compilar. Então você está pesquisando de usar essa frase. Se você olhar um site no The Byte Ethic que fala sobre o Cerberus, tem uma sequência de vídeos dele, vários vídeos. Uma coisa interessante é que ele é monocromático, né? Ele é preto e branco, ele é mono. Acho que a circuitaria de vídeo dele, cara. Se você é um iniciante na eletrônica, o Cerberus 2080 não deve ser o seu primeiro projeto. Por favor. Inclusive o Byte Ethic o subtítulo é Hardcore Retro Computer Engineering. Você já deveria. Já viu que o negócio dos caras, o bagulho é doido, né? E aí é isso, você tem tanto o 6502 como o 80, você tem BBC Basic, você tem Forte pros dois processadores. Né? Você tem Manic Miner, você tem Supoban, né? E você tem só computadores basicamente. Tem quase tudo que você precisa para viver e ser feliz. Você vai ter que ter aí uma fonte, né? Uma fonte para carregar, porque ainda não inventaram como ligar o computador sem energia. Mas enfim. E dentro da onda de colocar Raspberry Pis como cartucho de micros clássicos de 8 bits, agora temos um Raspberry Pi Pico num Commodore 64. O trabalho do Kevin Vance, né? Um programador da Pensilvânia. Da Pensilvânia. E ele, lá na terra do rock, um lutador. E ele fez Nossa, mas ficou simplesinho, uma ideiazinha simples, ficou bem feitinho, encaixou um Raspberry Pi da quinta série, né, que é o Pipico, dentro de um cartuchinho para Commodore 64. O engraçado foi a motivação dele para fazer isso. Ele estava codificando um jogo de palavras pro Commodore 64 e ele viu que não tinha jeito de ele funcionar na língua inglesa. Ele tá fazendo um Word pro Commodore 64. Não é um jogo, ele não fala, né? Ele não fala esse jogo. Não sei se é um Wordle da vida, Bom, há uma chance enorme de ter sido um Wordle da vida, porque basicamente nos últimos 3 meses, quase que todo computador possível na face da Terra teve uma versão de Wordle. Então pronto. Acho que tem 2 concorrendo na MSX Dev desse ano. Mas interessante a ideia, hein? Botar assim, fez o cartuchinho, fez um PCB customizado, meteu o cartucho lá pro slot, conseguiu botar tudo na carcaça. E o bichinho conseguiu ainda caber dentro da caixa do cartucho, né? O cartucho do Commodore 64, eu acho que até que ele é um pouquinho menor que o do Atari 2600. Ele é pequeno, ele é quase o mesmo tamanho dos Atari 8-bit. Eu tô vendo aqui porque ele usou o Pipico, né? Ele tá dizendo aqui que usou o Pico, não vai do Pipico. Falar de Pipico vai fazer toda hora a quinta série vai falar alto. Ele tem memória flash bastante, tem um regulador de voltagem já embutido, e ele comparou um outro projeto, que é o PSOC 5, que ele ficava muito mais em conta, então ele preferiu pegar como um coprocessador. Mas conforme eu ia lendo sobre as possibilidades, eu vi pensando que talvez eu não precisava nem da ROM. No caso, o barramento do Commodore 64 é 5 volts, o Pico é 3,3. Não precisa de regulador de voltagem, tá falando aqui. Fazendo só dar uma baixadinha. Mas eu não sabia, ele tem 164K de RAM. E agora tem emulação, né? E sim, mais ou menos. Quem sabe? Não, falar sobre que é emulação, que não é emulação é meio. Bom, você não está emulando o processador porque é o mesmo processador. Basicamente, é como rodar software de Macintosh no Amiga. O 8-bit Guy nos mostra uma interfacezinha que faz isso. Lá da época ainda, já, né? Sim. Que na verdade assim, é uma coisa curiosa que é uma interface que ela se mete a interface ela é conectada na porta do drive. Caramba. E você conecta na porta de drive externo do Amiga 500
E, aproveitando que já está lá, você pode conectar um drive de Apple, um drive de Macintosh, externo, claro, nessa interface. E aí você consegue ler os discos de Macintosh. O HBT Guy, ele abriu e encontrou 2 ROMs da Apple dentro da máquina. Isso já era esperado, senão a empresa iria ser contactada por advogados da Apple. E tem 2 disquetes, né? Basicamente ele tem um software de Amiga que cuida de fazer o setup básico do ambiente, e o resto é acessado pelas ROMs. O detalhe dessas ROMs, que você tinha me falado antes da gravação, Giovanni, que uma pessoa qualquer podia ir numa loja da Apple e comprar ROMs avulsas. Eles compravam como se assistência técnica o fossem. Isso, também tem uma outra empresa que fazia isso por Atari ST, só que era um cartucho mesmo. Ela também era equipada com as ROMs as ROMs originais da Apple. O legal do Macintosh é que, como o software para Macintosh, ao contrário dos micros da época, não vem do hardware, não acessa direto o hardware, se você tem um computador que usa 68.000, você pode, você já tem um caminho mais fácil para rodar software de Macintosh, simplesmente fazendo uma camada de abstração de hardware compatível, o que era o mesmo caso nos vários membros diferentes da própria família Macintosh, né? Porque talvez eu li um material sobre isso, o cara comentava que às vezes as diferenças entre 2 modelos de Macintosh eram tantas quanto a diferença entre qualquer Macintosh, um Amiga e um Atari ST. Tecnicamente só o processador é a mesma coisa. O autor do emulador Basilisk, inclusive, ele comenta isso. Como é que você fez o emulador? Eu fiz assim, eu escrevi a camada de abstração de rádio para vídeo, som, para computador de disco, peguei um emulador de 68.000, emendei tudo e rodou. Isso inclusive deve explicar porque que não tinha tanto jogo de Macintosh, né? Não dá pra ter uma boa performance só acessando a BIOS. Tinha mais adventures, né? E fora que era preto e branco, né? Mas acho que a parte mais legal desse adaptador que o 8-bit Guy mostrou era um pino que ele não conseguia entender direito para que servia, e na verdade ele descobriu. É que se você estiver usando um Amiga 1000, a porta de drive ela tá mais alta. Então aquilo ali é literalmente um calço para a interface, que a interface é grande. Para ele não ficar pendurado. Meteram essa. A gente se encerra com o It's Alive, mas ainda não encerra com o It's Alive? It's Alive, é isso? Brasil! É sim, porque os nossos manos parças estão fazendo coisas merecedoras de ser It's Alive. Por exemplo, o Augusto Bafa, que nós já falamos, ele fez um computador baseado em backplane, tipo, ele fez um S100 dele, né? O Bafa Bus, que ele roda CPM, fez um computador com Z80, etc. E resolveu fazer um ColecoVision, uma placa de ColecoVision para esse computador. E ele mostra rodando assim, raiz, né, numa placa com Z80, com VDP 9918, rodando o joguinho lá, o Donkey Kong para ColecoVision. Essa placa tem 2 saídas de vídeo, na verdade não, a parte computador mesmo é um CPM, ele roda através de uma interface serial, e ele roda a BIOS do Coleco comandada a partir da parte CPM do computador, né? E aí o computador deixa de ser CPM e passa a ser um ColecoVision. E tem os 2 vídeos aí dele demonstrando. Caraca. Esse boizinho que ele criou é muito interessante, esse Bafa 2. Numa determinada hora eu vou querer dar uma olhada nisso. Aliás, eu vou ver se eu convenço o Augusto a trazer um Bafa 2 para Retro Rio, da qual falaremos daqui a pouco. Enquanto isso, outros parças que não são brasileiros pegaram o trabalho de outros parças, entre os quais brasileiros, e fizeram uma coisa muito legal para MSX, uma versão MSX2 do Maze of Gallius. Sim. Fizeram um bomba pet pro Maze of Gallius. Não ofende. Ficou muito bem feito. Não, peraí, Ricardo. Não ofende não, porque o bomba pet é 100% atualizado. Tem isso também. Eu vou comparar sempre. Não esqueça, só o bomba pet é 100% atualizado. Eles botaram até música de SCC no jogo, veja você. Se você tiver 2 cartuchos, você consegue simular eu acho que você consegue simular questão de voz. Consegue ter simulação com voz. Os gráficos estão lindos, assim, eles botaram animação na abertura do... Não, eles transformaram um jogo de MSX1 em MSX2, ou como alguns falaram, como o do Maze of Gallius deveria ter sido no lançamento. Sim, cara, tem animação.
De meter animação na abertura, trocaram imagens, fizeram um monte de coisa. Pra você ter uma ideia, Popolon, né? Nosso ouvinte, inclusive, um abraço pro Popolon. Ele já falou, eu já brinquei com ele, falou que ele vai ter que trocar o avatar dele. Que ele bota o Popolon e falou: vai ter que trocar, esse aqui tá mais bonito. Ele, porra, pior que é mesmo. Tem que trocar meu avatar. Quando esse jogo foi lançado, foi depois de 1985, já existia MSX2? 87. 87, já tinha MSX2. Podiam ter feito isso na época, né? Quer dizer, a gente comentando aqui, cornetando, né? Pode falar muito, né? A gente não sabe qual era a situação lá na Konami. Não, mas o Maze of Gods é um baita jogo. Foi a tentativa da Konami de fazer o seu próprio Zelda. E também a gente pode falar isso porque toda soft house japonesa naquela época tentou fazer seu Zelda, né? A Compile fez o Gol Velho, aí por aí vai. O João, esse aqui está citando uma lista de 50 cópias de clones de 50 clones de Zelda. E aliás, o Maze of Gods é um jogo muito grande, um jogo demorado para completar, bem difícil. Ele consegue ser, ele consegue ter, talvez por conta disso, ele consegue ter uma complexidade maior do que os Zeldas contemporâneos, né? Porque eles tentaram colocar mais coisas. Inclusive o fato de 2 personagens, né? Coisa que a Konami depois ela replica no Treasures of Usa, que é de 89, sim. Eu acho, 89. É MSX2. O Treasures of Usa é de que empresa? Konami também. Também Konami. Ela segue a mesma ideia. Para quem não pegou, Screen 5, suporte a SCC, suporte a 2 PSGs, então isso tem 7 vozes, tem a opção de selecionar a questão do VDP 50-60 Hz, suporte a turbo, áudio iMega. Detalhe, graças ao patch você pode botar ele em inglês, espanhol ou japonês, e se você colocar de zoeira no segundo slot um cartucho do Nightmare ou do Kibert, vai ter coisas diferentes aparecendo. Bom, o do cartucho do Kibert, eu só espero que seja algum palavrão. Não é que nem o Kibert. É porque, assim, pra quem não sabe, né, caro ouvinte, o Kibert é um jogo que, assim, a maior função do Kibert é fazer par dos cartuchos de jogos de shot'em up da Konami. Você coloca o Kibert no segundo slot e ele destrava outras funções, outras coisas. Acho que a maior função do Kibert. Que isso, o Kibert do MSX é legalzinho. Não, é legalzinho. Eu acho, inclusive... Não, o Kibert é um jogo legalzinho. Mas é óbvio, você tem um shmup da Konami, né, da falecida Konami, que Deus a tenha. Pois é. A Konami, não esse morto-vivo que caminha por entre nós. Mas aliás, rapidinho, o Kibert do MSX, ele não tem os mesmos personagens do... Você não conheça. Ele não tem os mesmos personagens do Kibert clássico, né? Aquele bichinho aquele bichinho com que tem uma corneta. Não, é um outro personagem, um dragãozinho. Um jogo super bem feito, aliás. Sim, é o último jogo da Konami para MSX1 com MSX1 sem ser Mega RAM. Uhum. É o último, assim. É um jogo muito bonito. Mega ROM, você quer dizer? Verdade. O Mega ROM que é oficial, o Mega RAM é pirata. É o último que não é Mega ROM, verdade. Então, assim, é um jogo muito bonitinho. Eu tenho o cartucho, é um jogo muito legal. Vale a pena, assim, e tem essa sacada. Você usa sempre com outros jogos jogos de nave, você encontra, libera funções, outros recursos mais. Tem aquele lance do paródios, né? Sim, o Nemesis 2 principalmente, né? O Gradius 2, né? Puristas. É Nemesis 2 mesmo, antes que eu tô no Brasil. A galera do Nemesis 2, por exemplo, diz que você libera senhas, permite você... Tem combinação que libera com ele. No caso do primeiro Nemesis, o Gradius libera o continue. Mas isso aí tem sites pelas internet da vida, juvenil, para você olhar toda a combinação. Sim. Mas em si, o Maze of Gods ficou lindo. Simplesmente lindo. Então, de parabéns o trabalho dos espanhóis, né? Resta saber se... o mesmo pessoal que fez o patch pro Nemesis 3 episódio 2. O mesmo pessoal. E resta saber se eles vão fazer um patch para tentar fazer com que o Shalom, né, o Nightmare 3, seja jogável, né? Isso é impossível, porque o roteiro não ajuda. Passado tantos anos, muita gente fala do Shalom e o jogo continua sendo uma desgraça. Na verdade, assim, sinceramente, a Konami ela conseguiu pegar o Nightmare e fazer 3 jogos diferentes com o mesmo nome. Completamente diferente. E eu acho que o último foi literalmente foi a picaretagem total.
Assim, o que não teve no primeiro e no segundo, fizeram toda a picaretagem no terceiro. Porque assim, se tirar o nome Knight do jogo, e você nem vai se preocupar com o Popolão e a Afrodite no meio da história. Ah, não. Pra quê, né? Pra quê, né? Bom, chega na mal da Konami, tudo bem. Chega de falar mal da Konami e vamos falar bem da gente. Isso. Se é que isso é possível. Os outros falam. No episódio 129, nós tivemos comentários só na parte A, no site apenas registraram a falta do link para o download direto, que foi rapidamente corrigido, e no YouTube nós temos comentários, primeiro do Alan Lima, dizendo: episódio sensacional que ilustra a luta, dedicação e dificuldades enfrentadas por esses que buscam resgatar a nostalgia estendida no Brasil. Parabéns. Obrigado, Alan. E o nosso secretário de Cultura, Guilherme Mitchman, dizendo: épico mesmo, teve amigo meu que viu a live, se apaixonou naquele momento, como dizia o seu mais um pra Irmandade. Mas só pra lembrar que o live, né, é um comentário que a gente não lembra, foi colocado depois, o nosso ouvinte César Rossi. Eu que agradeço, no caso ele agradeceu a mim o comentário, direcionou a mim, episódio 9, entrevista lá, ele colocou: eu que agradeço, senhor Pinheiro, é uma honra ter esse item, vocês são fantásticos. Ele botou aqui: César, por favor, já te pedi, não me chama de senhor, tá? Eu já basta meus alunos me chamando de senhor. Chama de você, porque eu tô me sentindo velho desse jeito. Uma vez eu peguei uma carona, uma pessoa, aí eu peguei uma carona, eu virei pra uma senhora, mas a senhora, se me chamar de senhora de novo, eu paro, você desce aqui, hein? Me chama de você. Aí eu, tá bom, você, melhorou. Me identifico. Mas senhor, o senhor é velho. Todos nós somos velhos. Velho é seu PC. O slogan na Vale, tá? Então agradecer ao pessoal que curtiu esse episódio, né? Esse épico episódio que tivemos, né? Dividido em 4 partes. Mais uma vez agradecer aos participantes entrevistados, ao Vitruco, ao Rogério Bellarmino, ao Rafael Riggs, né? Todos que participaram, que ouviram. E não acabou não, a gente vai fazer ainda, vai ter outras coisas em breve, outros conteúdos relacionados ocorrerão. Vamos passar para nós então? Isso, o que nós andamos fazendo ultimamente e o que faremos proximamente, principalmente. Ultimamente, nós fomos num encontro de Terrestre Color, e ele voltou a acontecer. Aqui me tens de regresso. Lá no Caxambi, né, promovido pelo Daniel Campos, e foi legal, a gente viu algumas coisas interessantes, uma variedade de computadores e algumas coisas, né, fora do tema, né, alguém apareceu com o Mega Drive ali. O mais legal... quem aparece sempre é o Gustavo. Sempre o Gustavo, para ser do Contra, ele quer levar alguma coisa pro Encontro, ele nunca leva o micro e tá no Encontro. Ele sempre leva aquele Mega Drive dele. O Gustavo Ribarzik, né? Sempre ele. Cara do Contra. Né, Mas o maneiro foi... Olha o sobrenome, né? Já não ajuda muito. Esse povo é muito estranho, Ricardo. Eu também acho. Esse povo com esse sobrenome esquisito aí, CZYK, é tudo um pessoal muito estranho. É falta de vogal. Falta de vogal causa isso nas pessoas. Eu acho que temos aí um problema sério, né? A falta de vogal. Mas o mais legal do encontro, sabe o que eu achei? A webcam no colo. Tá bom, não era web, mas era cam. Sim, aquilo foi bem legal, bem divertido. Foi o Luciano Scharf, né, que trouxe. Foi. Mas o camarada trouxe uma placa de captura de vídeo. Você liga qualquer fonte que jogue vídeo em formato RCA, né, formato AV. E o software no Coco tem que ser Coco 3, tá? Não funciona em Coco 1 e 2. Compreensivelmente isso. Ele faz a captura do sinal e joga como imagem. E ele tem um softwarezinho lá para fazer vários scans, né, de uma mesma imagem. Você tem que ficar parado como se fosse daguerreotipo do século XVIII e até ele tirar uma foto com uma qualidade razoável. E aí a galera foi lá e tirou fotos. Eu tô com... O Luciano me mandou uma imagem DSK, né, com o arquivo gravado, e ainda tô pra tentar rodar aquilo no emulador, porque eu tô sem Coco 3, né? Eu só tô com Coco 1 e 2 agora, pra ver se eu consigo recuperar aquela foto. Uma hora eu vou me dar o trabalho de fazer isso. Isso lembra
Conheci um sujeito que ele teve uma das primeiras câmeras fotográficas da Kodak. Ligava na porta serial, acho que era 650 por 480 a resolução das fotos, né? E era engraçado porque era justamente isso. Você segurava a câmera, que parecia um sanduíche, né? Ele apontava, apertava o obturador, né? E esperava um pouco até a foto ser batida. Demorava ainda. Acho que será que eu tô pensando, a madrinha do meu irmão, falecida, teve uma câmera dessa. Aliás, ela fotografou o casamento do meu irmão, isso fazem 20 anos, com uma câmera digital. Se bobear, eu devo ter essas fotos guardadas em algum canto aqui. Nossa, quero ver. Ela fotografou com uma câmera dessas. Era uma câmera da Kodak. Essa parecia um formato, lembrava um sanduíche. Agora sim, quanto ao encontro, eu como MSXero fui na CocoFest, né, como o João muito bem apelidou o encontro, né, vou dizer que foi divertido, né, assim, tomei o cuidado de não, falei, já que o encontro é de coco, estando em Roma, faço como os romanos, né, não fui levar um MSX pra lá, não, pra curtir o evento. E foi muito legal encontrar o pessoal, depois de um tempo que a gente não se via por conta da pandemia, né, bater papo, e aí um abraço pro Ricardo Vinícius, Vitor Truco, o André Tavares, Luciano Scharf também, o próprio Daniel Campos, né, Márcio Lima, que apareceu lá no meio pro final, Edson Sukoship, que dá uma passada, né, de quase uma voada lá. Muito bom encontrar o pessoal, bater papo, o Renato também. Então assim, foi muito bom. Muito divertido a conversa, botar a conversa em dia, falamos um monte de coisas. Foi muito bom, eu curti pra caramba o encontro, né? E é muito bom ir no encontro que você não tem responsabilidade pra resolver os problemas que ocorrem durante ele. Simplesmente você pode sentar e conversar. Pois aí é. Fica cornetando no organizador do evento alheio. Como vocês viram, a gente ficou eu coloquei algumas coisas no Instagram, o Juan também colocou no nosso Estragão. Aliás, se você não segue nosso Estragão tá lá, retrópolis.no.insta, né? Siga a gente lá, eventos, encontros assim, a gente vai postando. A gente dá uma postagem meio bissexta, né? Vai, dá na telha, lembra de alguma coisa interessante, vai, coloca. Mas em evento a gente sempre tá colocando coisa, a gente encontra divertida de ver. E foi muito legal. Eu curti pra caramba o encontro, né? E agora vamos falar de futuro? Vamos falar do encontro que a gente vai estar envolvido até o talo, né? Sim, e os outros vão poder cornetar na gente, né? Pois é, né, gente? Então, para vocês que estão ansiosos pelo momento, pelo retorno, né? O povo clama por esse momento. Estaremos voltando com a Retro Rio de formato presencial, mas na verdade a gente vai voltar com a Retro Rio de uma forma híbrida, né? No feriado de Corpus Christi. Então, nós já estamos a um pouco mais, na hora que vocês ouvirem isso, nós já estamos a um pouco menos de 3 semanas no encontro. Então nós vamos ter a Retro Rio ocorrendo nos dias 16 de junho, quinta-feira, e no dia 18 de junho, sábado. Como assim? Não vai ter nada na sexta-feira? Não. A ideia é que vai ser o seguinte: no dia 16 de junho a gente vai fazer um evento online. Então de manhã a gente vai ter a nossa conversa tradicional, conversa na praça, jogar conversa fora, pela besteira. De tarde a gente deve fazer uma palestra, isso a gente já está acertando. No momento que vocês ouvirem isso, provavelmente já teremos acertado. Então, no dia 16 nós vamos estar fazendo então esse momento, teremos uma palestra, e no dia 18 nós teremos o nosso encontro presencial. Vai ser lá no local de sempre que a gente tem feito os encontros, ou seja, vai ser lá no Lar do Meyer, Rua Garcia Redondo, número 103, no bairro do Caxambi, no Grande Meyer, tá? No horário de sempre, então a partir de lá pelas 9 horas da manhã, seguindo até as 18 horas, tá? Mudou a direção do Lar do Meyer, então vai ser também um momento, já falei com a nova pessoal responsável agora, eles disseram que não tem a data, né? Inclusive já deixamos o calendário já pronto para as MSX Rio também. Então vai ser uma experiência que fazemos lá. A gente normalmente faz no Caluche, no centro do Rio, né? Mas a gente decidiu fazer dessa vez no Meyer. O Caluche, para fazer, requer a gente ir antes. Então para fazer em junho, a gente estava indo lá em fevereiro para já pedir, fazer documento, ver a sessão do espaço, tudo lá. Em fevereiro estava complicado. Pois é. Então no Meyer é muito mais fácil para a gente fazer. Então a gente já solicitou, já está garantido lá. O espaço também lá é bom, então tem lugar para estacionar o carro, é razoavelmente centralizado, o pessoal gosta do local, assim, então pra gente tá ótimo. Então vai ser lá. Então a gente vai fazer um encontro para todos de forma online na quinta-feira, e no sábado a gente vai fazer presencial. Por que não faz sexta e sábado presencial? Porque sexta é dia útil.
Tem um monte de empresa que vai estar botando o pessoal para trabalhar. Vai ter que trabalhar no meio do feriadão. Não vai enforcar. Então, o encontro acaba sendo esvaziado por conta dessa situação. É um absurdo. O cara prefere trabalhar e ver no encontro. É um absurdo isso. Pois é, né? Mas o cara precisa ter dinheiro para poder comprar coisas para os seus micros clássicos. Então são as coisas que o Vício faz. E para comprar na nossa lojinha, né? No nosso retrocebo e nossos micros usados e etc e tal. Exatamente. Então, vamos fazer um encontro então nesses 2 dias. Então, na quinta online, no sábado presencial. Na sexta, provavelmente vai ter que correr lá para já deixar tudo pronto e arrumado, já deixar tudo preparado para podermos começarmos cedo no sábado para fazer. A Retro Rio é aberta a todos os tipos de micros, né? A gente só pede que... A gente abriu inclusive já espaço para videogames, mas videogames de segunda geração, tá? Segunda, terceira geração nem tanto, mas já por segunda geração. Então, se você quer levar seu Atari, seu Coleco, seu Odyssey, dá um toque antes, tá? Avisa. O pessoal que vai querer levar micro, avisa a gente, entra em contato, a gente tem uma noção. Se a gente vai usar o espaço do refeitório do Lar do Mé, pode ser que for muita gente, não vai dar para botar todo mundo, então a gente tem que ver mesas. Então, entra em contato só para isso, para dar um toque lá pra gente fazer isso, pra gente ver a situação. E estamos de volta, gente, voltando aos eventos presenciais, tá? Aliás, 2022 está sendo o ano da retomada, né? A Immersive Rio vai estar acontecendo também, já vamos deixar as datas, dia 8 de agosto, dia 6 de agosto e dia 8 de outubro. O encontro de Jaú estará acontecendo em novembro, 11 ao 15 de novembro, né? Acredito que o pessoal do Clube do TK também vai estar retornando. Vamos ver se vai ter encontro de MSX em São Paulo em dezembro. Então, estamos retomando as atividades normais. Jaú vai ter, 11 a 15 de novembro. Eu estou aqui do meu lado com um micrinho muito bonitinho, que eu comecei há algum tempo, mas comecei a brincar só agora. Muito mosca branca, que eu aprendi a carregar jogos nele, e eu acho que ele nunca viu encontro, e eu acho que ninguém no Brasil tem. Só me gabando aqui. Sambando na cara da sociedade, né? Sambando na cara da sociedade. É o JR200 da Panasonic. É o JR do Dallas, né? Já sabe que vai ter o JR200 da Panasonic, pertence ao Juan, vai estar lá. Então o pessoal que vai levar micros, dá um toque na gente antes, avisa, tô querendo levar isso, a gente tem uma noção, porque na sexta-feira a gente quer arrumar tudo, então vê se vai precisar pegar mais mesa, vai ter que arrumar um outro esquema para poder colocar todo mundo, não sabemos ainda, tá? Mas gente, estamos voltando. E não só isso, né, Ricardo? E também em termos da própria segurança, de saber quem é que leva micro, né, para organizar lá o pessoal do Lar do Meyer. Sim. Essas questões todas. Só uma coisinha a saber a questão. O Meyer, oficialmente agora, o espaço está fechado. Ele vai entrar em obras. O Major Carlos se aposentou, então quem está cuidando agora é o divisional, né, o Major Ricardo Jung, e aí o Meyer está fechado. Eles só estão com 2 funcionários. O trabalho com as crianças acho que foi lá para Ramos, e aí ele falou comigo, não tem problema, eu abro para vocês sem problema. E a obra não começou ainda. Então assim ele diz, eu falei com ele, mas como é que fica? Ele disse, não, a obra quando acontecer vai ser por partes. Então vamos fazer um pedaço, depois vamos fazer outro, não vai fazer tudo, não vai parar, porque eles usam o espaço, vão estar usando o espaço para atividades de conselho, reuniões, tudo assim. Então a gente não vai ter maior dificuldade pra gente, não. E todo mundo sabe que obra gera tumulto. Ninguém quer viver muito com tumulto ao redor. Então é isso, gente. Esperamos vocês lá na Retro Rio. Tá? Vai ser uma alegria ver todos vocês de novo. A gente bater papo, conversar, ver essas máquinas maravilhosas e seus donos mais loucos, que somos nós. Então, nos vemos então online no dia 16 de junho e presencialmente no dia 18 de junho, tá bom? É isso, eu acho que tá bom, né? Fechei, Ted. Fechei, Ted. Acabou o episódio, gente. Nos vemos no próximo episódio, no episódio 131, que não sabemos sobre o que vai ser. A gente até sabe, só que a gente é chato, não vai contar. Porque a pauta tá rodando naquele interpretador Basic, rodando no Kin 1, né, e em 4K de RAM, então vai demorar um pouquinho pra ficar pronto. Sim, só tem a quinta letra, porque o troço tá por cima, nem coloco a letra na... Em hexadecimal, né? Não, ele só tem 16 algarismos, fazer o quê? Então é isso aí, gente. Um abraço, fui, tchau. Pessoal, até mais, nos vemos na Retro Rio, tanto online quanto presencial. E no próximo episódio, semana que vem. Estamos aí. Fui. Bom,
A gente volta daqui a uma semana, 15 dias. Fui! Então, gente, até mais. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail, toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.